Olá, gente, tudo bem? Doutores e doutoras, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no podcast Jus Esperneandi. Meu nome é Daniel e eu tenho comigo aqui a doutora Raquel Pinheiro. Doutora, como que você está? Eu tô bem, e você? Melhor agora com a tua presença. Ah, excelente. Doutora, eu queria que você se apresentasse para o nosso público, o teu currículo, que é um currículo extenso, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, doutora. Bem, eu sou a Raquel Gonzaga Pinheiro, sou lá de Nazaré Paulista, tenho 42 anos, venho de uma família de advogados. Minha família tem escritório há quase 50 anos. Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, todo mundo é advogado. Eh, Meu currículo extenso é porque antes de ser advogada fui publicitária, também sou cientista social, o que a gente chama de nerd. É isso aí, Exato. Gosto de exatamente. estudar. Aham. Minha área de atuação é no direito de família. Legal. Costumo dizer que trago a felicidade para as pessoas em forma de divórcio. Uh, Às vezes isso, é, acontece. isso é pesado, hein? Às vezes Mas é acontece da pessoa verdade. não estar feliz, precisando de um divórcio. Verdade. E também atuamos bastante no direito imobiliário, Legal. Eu sei que a doutora também atua bastante no extrajudicial. no extrajudicial, principalmente com direito imobiliário, né? Desde É. que o novo CPC entrou em vigor e possibilitou Sim. a extrajudicialização, a gente tem se especializado nisso. Poucos colegas sabem dessa questão da extrajudicialização, tanto para fazer a questão imobiliária, fazer o divórcio quando não tem Exato. menores, né? É, e agora dá para fazer, né, foi Dá. aprovada uma resolução que se tiver Até com menor menor até com também? menor É dá para fazer, verdade. tanto divórcio quanto sucessão. Olha só, gente. Basta. Então, eu acho que nós temos aí uma futura palestrante para nos ensinar, nos trazer dicas sobre a questão da extrajudicialidade de questões judiciais, né, doutora? Exato. Doutora, vamos falar então. Hoje nós vamos falar sobre a dificuldade da advocacia lá de Nazaré Paulista. A realidade da advocacia. Queria trazer esse assunto, né, lembrando aos colegas que vão nos assistir, nós estamos em período de campanha na OAB, a OAB do Estado de São Paulo. Inclusive, as eleições ocorrerão agora no dia 21 de novembro, né? Todos os colegas devem votar, independentemente de qual chapa, de quem vai apoiar. Exerça o teu direito ao voto, exerça o teu direito democrático, né? E hoje, lembrando sobre essa questão, eu queria falar sobre as dificuldades lá de Nazaré Paulista, né? E, doutora, falando sobre esse assunto, eu queria que a doutora descrevesse para a gente qual é o cenário lá da advocacia de Nazaré Paulista atualmente. Como vocês estão? Qual é o sentimento da advocacia de Nazaré? Porque a doutora tem um escritório em Nazaré Paulista, né? Pertence à comarca de Nazaré. E Exatamente. quais são as cidades que pertencem à comarca de Nazaré Paulista? A territorialidade da comarca é Nazaré Paulista e Bom Jesus dos Bom Jesus, Perdões. As 2 perdões. cidades estão lá, foram para Nazaré. Entendi. A comarca de Nazaré existe desde 2011, 2012. E Nazaré foi pioneira, porque ela nasceu como vara digital. Vara digital. Exato. Tá. Quando Ela teve era distrital Ela quando era ela uma vara foi. distrital Sim. vinculada à comarca de Atibaia Tá. e há uns anos tornou-se comarca. Tá. Acabaram-se as varas Não tem distritais, mais, não tem né? mais nenhuma. Tá. E ela nasceu digitalizada. Então, quando teve todo aquele problema no fórum aqui em Atibaia, que tiveram Vocês que não a tiveram gente lá. não teve, porque ela Nossa, que nunca foi de coisa papel. boa. Que coisa boa. E isso criou para nós uma característica, porque os advogados que nasceram atuando na comarca Uhum. não têm o costume de frequentar o fórum, porque ela já nasceu Ah, digital, verdade. Ao contrário de ao nós, contrário daqui de daqui de Atibaia. Atibaia. Porque aqui em Atibaia eu lembro quando eu me formei há 17 anos atrás, quando comecei a atuar, era muito gostoso a gente ir até o cartório, colocar a barriga lá no balcão, dar o processo. E, Exato. pá, e conversava com um, conversava com o outro, ir lá na sala da OAB, e socializava, e conversava. Lá não é essa realidade, né? Não, E nunca foi. aí, como que é a relação dos colegas lá? Então, ela é uma relação que não acontece no fórum. Tá. Como a cidade é muito pequena, Uhum. assim como também Perdões é muito pequeno, Tá. ela acaba acontecendo na própria rua da cidade, Ah, que nos legal. escritórios, mas no fórum mesmo ele nunca foi um ponto de encontro de advogados. Tá, entendi. Sabe, ele Entendi. sempre foi Nunca teve essa aonde referência de nunca teve encontro essa lá. referência de encontro. E nunca foi feito um, sei lá, lá em Bom Jesus ou em Nazaré, algum evento para reunir esses colegas? Não que eu tenha tido notícia. Tá.
Acho que se não tive notícia, Um não baile igual aconteceu. Bragança, assim, alguma Não. coisa Isso sempre teve vinculado aqui em Atibaia. aqui em Atibaia. Exato. Lá nunca foi feito, Lá nunca foi nunca foi feito. organizado. Não. O Que que dó. acontece assim, se acontece em Atibaia, a gente Tá. fica sabendo. Fica sabendo. Fica sabendo, mas lá mesmo não. Eu digo pra você assim, nem evento de comissão. Tá. É muito raro isso acontecer. Esse Uhum. ano teve um evento em Nazaré junto com a juíza, que foi falar um pouco sobre violência doméstica na Câmara. Na Câmara Na Municipal. Câmara Municipal. Ou Tá. seja, não é para advogado, é para a população. Tá. O advogado mesmo, ele tá vinculado aqui em Atibaia. E daí a Uhum. gente fica um pouco no limbo. Por quê? A gente não atua no fórum em Atibaia. Atua principalmente no fórum em Nazaré. Ainda E daí, mais pela comarca. mais pela comarca. Sim. E daí, quando tem alguma coisa aqui em Atibaia que a gente vem, parece que não faz parte da gente. E também não tem É nada de algo lá. estranho, É algo né? Como se estranho. estivesse num lugar que não pertence a Não, vocês, né? exatamente. Como se não pertencesse. Entendi. Me fala uma coisa, quais são hoje, assim, as principais dificuldades enfrentadas, pelos advogados da cidade? Eu acredito que a principal dificuldade do dia a dia da gente Uhum. é que o que acontece? Nazaré é uma comarca de primeira entrância. Tá. Né? Aqui em Atibaia já não é mais. Acho que aqui já está em final, em entrância final. Uhum. Ou pelo menos de segunda. Para quem nos assiste, o que diferencia? É o tamanho da comarca. O O tamanho. tamanho da Tá, comarca e a experiência das pessoas do judiciário que atuam na comarca. entendi. Então, o que Pelo, que eu... pelo, pelo período de trabalho, pelos anos Pelos anos de trabalho, de o que trabalho. acontece? Todos os juízes recém-possados, eles Hum. assumem vagas em varas de primeira entrância. Ah, entendi. Entendeu? Então você vai ter os recém-formados lá Exato. julgando. Julgando. Entendi. Isso não faz... Obviamente, a pessoa passou num concurso, é estudada, ela Sim, entende. sim, Óbvio, com mas certeza. o que acontece? Acontece que é um juiz que está sempre num começo de carreira, numa vara, num local que só tem uma vara. E tem uma grande E rotatividade de tem uma grande juízes. rotatividade. Atrapalha o julgamento dos E daí o que processos. acontece? Por exemplo, aqui em Atibaia, o juiz da segunda vara civil recebe uma ação, vamos dizer, relativamente nova, direito digital. Tá. Nunca, não teve nenhuma em Atibaia ainda. Uhum. Ele pode sair do gabinete dele e conversar com o juiz da terceira vara. Pode tomar um café, todo mundo junto. Em Nazaré não tem um juiz para o outro juiz conversar. Entendi. É sempre ele. É igual a gente que é no escritório. Quando você advoga sozinho, é uma coisa. Quando você tem uma turma, tem colegas para você trocar ideia, conversar, tirar, sei lá, novas ideias, né? Novos pontos de vistas. É importante para. Imagina para juiz. Exato. Verdade. E o que eu já percebi lá, que a gente conversa, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui do meu ramo, no imobiliário. Tá. Vou fazer uma ação de uso capião. Uhum. É muito comum, se você entrar com uma ação aqui em Atibaia, o juiz analisar a necessidade da prova pericial. Uhum. De ter um perito que vai medir um terreno que você já deu entrada com a ação, com a planta completa, com todos os confrontantes assinando e concordando. Se todo mundo concordou, significa que não tem problema na divisa. Sim. Pode ser que aqui em Atibaia o juiz não peça a prova pericial. Porque ele já dá por completa a Ele já prova, dá a por completa. pré-prova, né? Exatamente. Isso é mais difícil de acontecer em Nazaré. Sempre vai pedir Sempre vai pedir. para Talvez, não ter erro. para não ter erro. Ou seja, para o juiz não errar, já que ele é novo, não tem Exato. o tato de falar, não, aqui tem uma prova pré-constituída, pronta, perfeita, não há necessidade de fazer uma prova pericial. Então ele, na dúvida ou na insegurança, ele pede para Exatamente. confirmar. Isso sempre Jesus. acontece. E isso leva um processo de 2 anos para mais, né? Para mais. Para mais. Isso acontece bastante. Eu acho que isso é uma grande dificuldade. Ah. Outra dificuldade que vejo é essa questão da gente em Nazaré não ter... Eu vou colocar aqui a palavra independência. Tá. É quase como se fosse uma maioridade. A gente está Entendi. vinculado a Atibaia. Uhum. Então, a gente depende que as pessoas daqui de Atibaia, que estão à frente do nosso órgão de classe, Tá. olhem para Nazaré e vejam a nossa dificuldade. Entendi. Entendam o que está acontecendo lá. Daí você pega, assim, se não consegue ver direito nem aqui em Atibaia, dado o volume de trabalho que seja, aos interesses, enfim, aonde a gente olha, né? Porque a gente olha onde a gente tem interesse. Sim. Quando chega lá em Nazaré, já é a rebarba. Demora para chegar. Eu acho que esse sentimento de Nazaré Paulista eu posso estender para Jarinu. Eu estive em Jarinu e o sentimento dos colegas lá é igualzinho. Eles sentem que, tipo, só vem o finalzinho. O olhar
da nossa gestão, da subseção, da 69ª subseção, é Atibaia, mas é uma visão limitada, porque fica à margem da visão, parece, né, a impressão que eu tenho, não estou afirmando, mas a impressão que eu tenho é que olha-se para Atibaia, para alguns de Atibaia, não toda a advocacia de Atibaia, e quando sobra alguma coisa, rebarba, literalmente, é É. isso. Vou te dar um exemplo aqui. Você começou o podcast falando sobre as eleições. Sobre as eleições. Eleições. Dia 21. Dia 21, exato. Dia 21 de novembro é aniversário da cidade. Não vai ter um escritório funcionando. O Sim, fórum vai estar fechado, a sim, prefeitura vai estar fechado, o sim. banco vai estar fechado e a cidade estará em festa. É dia das eleições da OAB. Se a eleição fosse dia 24 de junho, a OAB já teria providenciado aqui em Atibaia um comunicado super oficial para Uhum. todos os advogados informando que a OAB estaria aberta para receber quem quisesse votar, Sim, sim, ainda que a eleição fosse digital, porque promoveria esse encontro de advogados dentro da OAB para ter certeza que está votando. sim. Lá em Nazaré, isso está passando desapercebido. Ou se não está passando desapercebido, eu que voto lá, não fui tocada por essa notícia. Sim. Vou trazer uma informação. Nós, porque quem não sabe, eu sou candidato, estou candidato junto à chapa número 2. Eu sou candidato a secretário-geral. E eu sei, porque nós fizemos juntos, um e-mail direcionado à comissão eleitoral local daqui de Atibaia, requerendo que se tivesse deslocado um funcionário da OAB aqui de Atibaia, que estivesse presente com um computador aberto, com o token que vai possibilitar a votação, assim como será feito aqui em Atibaia, lá dentro do Fórum de Nazaré Paulista, onde nós temos a sala da OAB. Foi feito esse requerimento, temos o protocolo e temos também a resposta desse requerimento, negando, falando que não há possibilidade de abrir o fórum, primeiro porque é feriado e que não tem pessoal para isso. E que o comunicado é: a resposta do nosso requerimento, alguém que queira votar tem que sair da onde está e vir até Atibaia para votar na OAB aqui de Atibaia. Ou seja, há um requerimento e não sei se, né, assim, essa devida atenção. Infelizmente, foi requerido. Mas a resposta nós temos, que é sempre uma negativa. E assim, a gente acaba se sentindo um pouco curral eleitoral. E eu vou dizer que é pouco, Daniel. E aí tô falando bastante da minha experiência. Porque até uns anos, digo assim, até algumas eleições passadas, ainda se tinha um pouco mais de preocupação com os advogados ali de Nazaré. Tá, As últimas eleições que eu vivi, que eu senti, vou falar isso com bastante cuidado, tá. mas o meu sentimento Uhum. é que a eleição está baseada na faculdade. Ela está preocupada com o advogado recém-formado. Tá. E o advogado recém-formado, ele tem no professor dele um grande ídolo. A gente já estudou, a gente sabe, a gente admira. Você olha para o professor e fala, é ali que eu quero chegar. Sim, E essa admiração, depois com o passar do tempo, ela vai sendo substituída, você vai acrescentando pessoas nela. sim, Então, esse movimento aqui em Atibaia deixou Nazaré ainda mais isolado. Por quê? Porque agora parece que a quantidade de votos que você pode conseguir em Nazaré, fazendo uma campanha efetiva, abrindo a sala da OAB no dia da eleição, incentivando esse advogado a votar, ele é muito pequeno, perto do volume de votos que você pode conseguir numa sala de aula. entendi. Porque se você pegar assim, ó, população, por exemplo, nós estamos falando de uma cidade de 20 mil pessoas, Uhum. que é Nazaré. Sim. Perdões deve estar entre 20 e 30 mil. Chuto, não tenho esse dado de Tá. cabeça. Uhum. Então, estamos falando de 50 mil pessoas. Um quarto, um terço da população de Atibaia. Sim. Eu acho que sim. Um terço, um Sim, quarto da população de Atibaia. sim. Se a gente for fazer isso em números absolutos, em número de advogados, nós estamos competindo com 2 anos de formado da FAAT, da Unifat. Sim. Então, está colocando a gente cada vez mais isolado. Eu acho assim, agora eu vou falar do meu sentimento, né. Eu tentarei ser o mais polido possível, peço desculpas aos colegas se eu ofendo.
já escutei críticas de que quando eu abro a boca, às vezes ofende colegas. O fato que falar a verdade, às vezes ofende mesmo, porque quem faz coisa errada se sente ofendido, né. Mas eu vou falar o que eu acho, tá. Eu também tenho uma percepção, com todo respeito, de que esses recém-formados, estou falando recém-formados da Unifaat, que são colegas, assim como todos nós, independentemente de quantos anos você tem da OAB, mas isso me leva a crer que a atual gestão, ela não quer colocar esforços para dar mais atenção a uma advocacia que está há mais tempo, ou a velha guarda, né, a advocacia que fez a OAB, a advocacia que levantou a cidade. E esses são colocados de lado, porque tem para eles, que eu acho, né, que eles têm para si, de que são votos garantidos. Para que se esforçar para buscar, por exemplo, 100 votos em Nazaré Paulista? Ou juntando 100 votos de Nazaré Paulista e Bom Jesus Perdões, se eles entendem que 400, 500 votos estão garantidos em Atibaia. Eu acho que é assim que eles devem pensar. E não é assim. Gente, advocacia é toda a advocacia, não é meia dúzia de advogados, não são os recém-formados, a advocacia são todos, né. A gestão que é feita pela entidade, ela não é feita para meia dúzia, é feita para todos. O mesmo peso do teu voto de Nazaré Paulista é o mesmo do meu, né, o mesmo do recém-formado ou da velha advocacia. Eu tive o privilégio de conhecer o advogado mais antigo de Nazaré Paulista. Gente, o voto dele não é menos que o meu. E não é menos que a da doutora. Ele é igual como todos os colegas, né. Eu acho que todos devem ser tratados com dignidade e um mínimo de esforço de buscar, eh, ter uma comunicação aberta com a advocacia, seja ela em Nazaré, Jarinu, Bom Jesus Perdões, inclusive em Atibaia. A gente vê, infelizmente, às vezes a gente consegue enxergar seleção de colegas que, por determinadas comissões, você percebe que só um grupo de colegas participa daquelas comissões, palestras são direcionadas para determinado público. Você não vê todo mundo participando, não vê um convite aberto da instituição para toda a advocacia. E, como a doutora mesmo falou, a doutora sequer foi convidada, por exemplo, ou lembrada que vai ter a OAB vai estar aberta para receber todo mundo, Exato. né. Existe sim uma comunicação institucional da OAB São Paulo, falando que dia 21 de novembro vai ocorrer as eleições online. Contudo, eu mesmo não recebi nenhum e-mail da OAB local informando que a casa do advogado estará aberta para receber os colegas. Eu não recebi isso até agora. Eu vou mais longe, Daniel. Eu acho que pelo tamanho de Nazaré, pelo tamanho de Bom Jesus, a quantidade de advogados que a gente tem lá, era para a OAB de Atibaia pegar o telefone É, e dá, ligar para os advogados. dá. Porque vai fazer o quê? 100 telefonemas? 120, 130 telefonemas? Vamos falar de WhatsApp, que eu conheço Exato. colegas que não gostam de receber ligação, Que seja. né, mas manda um WhatsApp. WhatsApp, direcionado: "Olá, doutor Daniel, tudo bem? Aqui é a OAB, você está sendo convidado", Exato. tal. Personalizado, com o nome direcionado para a pessoa, né, tomar o cuidado de dar uma mensagem direcionada para aquela pessoa. Mas não Exato. tem um esforço, um mínimo esforço não tem. Não tem. E ainda em matéria de WhatsApp, eu tenho lá um grupo que eu acredito que seja o grupo oficial da OAB, Tá. fechado, só os administradores mandam mensagem. Sim. E os outros grupos, por exemplo, o que trata da assistência judiciária, um dos primeiros avisos é: esse não é um grupo oficial. Ninguém aqui está falando oficialmente. Porque não é um grupo oficial. Não tem aqui, de novo, né? É sempre batendo na história da oficialidade. Como se não fosse um canal de comunicação vivo, presente, atuante e hoje o principal canal de comunicação. Que se você não está num grupo de WhatsApp, é como se você tivesse, você não existisse. Você concorda que o que existe hoje é um monólogo e não um diálogo Exato. com Eu a acho instituição? mais do que um monólogo. É um discurso. Um discurso. Nossa, agora Não é um não monólogo. tinha pensado nisso. É Porque um um monólogo discurso. ainda pressupõe que tem uma pessoa do outro lado ouvindo, Sim, prestando atenção. prestando atenção. Sim.
aquilo é um É discurso um discurso. Aos ventos. aos ventos. Quem quiser escutar tem que se aproximar. Caso contrário. Exato. Minha percepção. Então, assim, o discurso sai daqui de Atibaia e ecoa lá em Nazaré. Exato. Né? E Sim, assim, chega ecoa bem longe. fraquinho, mas, Exato. né? Sabe, não tem. Não, falando de Nazaré, não tem Tá. um olhar de verdade para a necessidade da comarca. E falando Uhum. comarca de Nazaré, abrangendo de novo a territorialidade. Sim, Nazaré e Bom Jesus dos sim. Que Perdões. fique claro, né? As Exato, não duas tô falando da cidades. cidade, falando da Sim, comarca. sim, Não da tem. comarca. A ponto de não termos uma sala da OAB funcionando de modo eficaz. Porque o que a gente ouve dizer é falta funcionário. Assim, não falta funcionário. O funcionário está alocado em Atibaia. Sim. Se tivesse um funcionário alocado em Nazaré, não faltaria funcionário. Agora, se a prioridade é alocar todos os funcionários em Atibaia, por qualquer motivo que seja, não é que falta funcionário. Falta é priorização. Vamos falar, não falta verba, né? Não falta verba. Se a gente for ver a seccional, ver São Paulo, a arrecadação que tem, né, dá para, vamos supor, tá faltando funcionário. Tá, quantos funcionários vocês têm alocado em Atibaia? X. Dá para desalocar? Dá para colocar em Nazaré Paulista, que é onde fica o fórum, né, onde está a comarca? Dá para colocar na comarca de Nazaré Paulista? Não dá. Tá, então vamos fazer uma requisição, fazer um requerimento, vamos fazer um ofício daqui da 69ª pedindo para São Paulo, porque verba tem, gente. Exato. E Não é vamos fazer uma possível. conta. Seguinte. Vamos colocar aqui em Nazaré tenham 50 advogados. Tá. 50 advogados na cidade Nazaré Paulista. Estou Sim. falando de cidade, perdão. Cidade Nazaré Paulista, 50 advogados. A R$ 900 A anuidade. a anuidade da OAB. Sim. Correto? Sim. Então, 45 mil. Sou ruim de matemática, por isso fiz direito. Então, 900. não fala de conta. Exato. 45 mil. Uhum. Que seja. Não estou falando de pagar o aluguel de uma sala, estou falando de colocar um funcionário dentro da sala da OAB, dentro do fórum, que já está pago. Sim. Eu estive reunido com colegas que são advogados de Bom Jesus dos Perdões. E estive também em reunião com colegas que são advogados da Prefeitura de Nazaré Paulista. Eu tive essa honra de estar com esses colegas. E eu peguei informações a respeito da locação, de onde é o fórum. E me foi colocado informações de que parte desse aluguel ele é honrado pela Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões e a outra parte por Nazaré Paulista. Não vou falar valores, mas eu sei que Nazaré Paulista ela paga um pouco mais do que Bom Jesus dos Perdões. Gente, o aluguel está sendo bancado pela Prefeitura. Exato. Será que os advogados de Nazaré, somados aos advogados de Perdões, não têm verba suficiente para ter um funcionário alocado dentro da sala da OAB no fórum? E precisamos alocar todos em Atibaia? Questão de matemática, né? Questão e questão de de matemática. distribuição, de justiça, talvez. Questão de prioridade. Sim. Pode ser. É a minha visão. Porque hoje, o que acontece? A sala da OAB ficou muito tempo fechada no fórum em Nazaré. Ela só abria no dia que tinha triagem da assistência judiciária. Daí agora, houve uma reforma na sala. E eu fui na inauguração. Exato, ela fica aberta o dia inteiro, sem ninguém lá dentro. É autoatendimento, igual a vara do trabalho de Itatiba. Exato. Se você entrar lá e for pegar os livros que estão disponíveis, tem uma cartilha de combate à violência contra a mulher, de 2004. Só 20 anos. Só 20 anos. Tá lá em cima da mesa. Não sou eu que tô falando. E eu não vou fazer mais nenhum comentário. Exato. Chega. Eu não quero falar mais sobre isso. E a sala está com a luz apagada. Por quê? Porque não tem ninguém lá dentro. Daí o pessoal em Nazaré é educado. A hora que você saiu, apaga a luz. Numa das visitas... numa das visitas que eu fiz lá em Nazaré, um colega falou justamente da luz. E ele falou assim, olha, nós não sabemos onde liga a luz. Bem, olha, vamos dar continuidade às nossas conversas. Mas a nossa conversa é sobre isso, né? Mas eu quero fazer uma pergunta mais específica. Diga. A pergunta é se existe uma percepção dessa necessidade vamos falar da criação de uma subseção para a comarca, tá? Porque comarca vai abranger as cidades que estão dentro daquela comarca, ou seja, Nazaré Paulista e Bom Jesus dos Perdões. Eu quero saber se existe uma percepção comum entre os advogados. Se não é apenas meia dúzia de advogados que pensam assim,
Ou é uma percepção geral? É isso que eu quero saber. Daniel, eu acho que para eu te responder isso de forma abrangente, teria que acontecer uma pesquisa. Tá. Mas, com todo mundo que você conversar sobre isso em Nazaré, todos os advogados com quem eu converso, Tá. que são meus colegas, mais do que colega de profissão, hoje a gente cresceu junto, né? A cidade é muito pequena, todo mundo se Todo mundo conhece. conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. Isso é um assunto latente. Tá. Isso é um assunto que todo mundo fala. É como se a Uhum. gente tivesse. Lembra no Código Civil antigo que você tinha o absolutamente, o quase capaz? Me Sim. fugiu o nome. É relativamente relativamente incapaz. É mais ou menos- 1916. Exatamente. É como se Nazaré fosse relativamente incapaz. A Tá. gente tem a comarca e não tem a Não OAB, tem essa subseção. não tem a subseção. Tá. E daí o que acontece? Para quem a gente reivindica? Aí eu vou te provocar mais ainda, porque minha função é essa. Você tem conhecimento, cresceu com pessoas de Nazaré Paulista. O sentimento é compartilhado com os colegas de Bom Jesus? Como que é esse relacionamento? Porque nós sabemos que alguns colegas às vezes não se dão, não sei, às vezes é ciúmes, mas a pergunta é, e aí? Eu penso que sim, e eu Tá, penso que perdões, Bom Jesus, né, ainda tem mais um agravante, tá. que é a comarca deles não é na cidade, a comarca deles é em Nazaré, É no vizinho. é no vizinho. Então eles têm mais um agravante nisso. Tá. Eles estão mais distantes ainda das decisões ou do mapeamento de necessidades Sim. realizado pela OAB de Atibaia, se é que um dia foi realizado. Não sei, nunca tive essa notícia. Tá. Mas o fato da comarca abranger os dois municípios, Sim. quando a gente se encontra no fórum, ou quando a gente se encontra em algum evento, ou enfim, se encontra em alguma festa da cidade, a gente também conversa sobre isso. E é um sentimento compartilhado. E é um sentimento compartilhado. Tá. Você acha que a necessidade da futura gestão, né, vamos falar independentemente de quem ganhe, chapa 1, chapa 2, eu sempre falo Atibaia, mas não é Atibaia. Porque a gente representa 4 cidades, certo? Gerinu, Atibaia, Bom Jesus e Nazaré. Hoje nós representamos 4 cidades. Eu acho que ficou uma coisa tão batida das gestões anteriores de que a OAB é de Atibaia. Atibaia. Não é, gente. Eu falo isso porque agora, nessas eleições, nós estralamos assim e falamos, Jesus, calma aí, tá errado. Porque nós fizemos já uma campanha anterior, no triênio passado, e nós não tínhamos assim, maturidade política de entender o que estava acontecendo. E nesses últimos 3 anos para cá, nós começamos literalmente assim, conversar com colegas, tentar entender o cenário político. E nós vimos que realmente a OAB é de Atibaia. E a gente quer mudar isso. E desde quando a Chapa 2 começou nessa campanha desse novo triênio que vai começar, a gente tem colocado, olha, a 69ª subseção. Nós não utilizamos mais a OAB Atibaia, entendeu? E eu percebo que colegas de outra chapa também adotaram essa estratégia porque eles viram que nós não falamos mais a OAB Atibaia. Na outra eleição, que todo mundo usava a OAB Atibaia, nós também usávamos, mas nós não tínhamos ainda consciência. Então, se hoje nós mudamos e fizemos com que eles também mudassem, pelo menos trouxemos à vista aquilo que estava escondido. E espero que isso, independentemente de quem ganhe, mude a visão de que a OAB não é Atibaia. A OAB é para todos, é de todos. E agora a gente tem, com essa questão de Nazaré, a questão de Bom Jesus Perdões, essa questão vamos falar, da independência. Da Né? maioridade. Isso, da maioridade. Cogitado, pedido, articulado. Formalizado um pedido de comissão para tratar comissão. sobre a questão da subseção. A atual gestão, quando foi a Nazaré, ao meu escritório, nas eleições passadas, pedir o nosso voto, Tá. o nosso pedido foi esse. E a resposta foi: vamos fazer uma subcomissão. Subcomissão, não era nenhuma comissão. Porque era assim: tinha comissão de prerrogativas, então vamos fazer uma subcomissão de prerrogativas para Nazaré. Tá. Tinha comissão da assistência judiciária. Subcomissão da assistência judiciária. E foi criado ou Não. só foi conversado? Só foi falado. Tá. E daí, nesse pedido, foi feito, nessa conversa, pediu, vamos criar a subseção de Nazaré. Vamos tirar a comarca de Nazaré da subseção OAB Atibaia.
vamos só que para isso a gente precisa de um apoio e de uma vontade institucional, não é uma de Uhum. pessoa física, Tá. institucional da OAB de fazer Uhum. isso. Eu acho que isso, se há um comprometimento, a criação de uma comissão Exato. e não de uma subcomissão, Exato. né. Uma Nunca comissão, aconteceu. porque a comissão, quando ela é criada, ela tem o aval do presidente, do vice-presidente, e ela é um órgão institucional, né, porque ela tem o aval da OAB, e ela Exato. tem que ter um propósito, certo? Isso nunca foi criado. Isso nunca foi criado. Isso nunca foi criado nem para abrir a subseção, Tá. nem as outras. Nem as outras. Nem A as outras. prerrogativa. Não. Então, se alguém tivesse problema com prerrogativa, tinha que se virar. Você tem que acionar aqui em Atibaia. E você tem que Entendi. contar que a pessoa da Da comissão da prerrogativa. prerrogativa tem essa disponibilidade de ir a Nazaré. Porque se você tiver um problema aqui na delegacia, você vai ter que contar que a pessoa da comissão vai ter a disponibilidade de ir à delegacia. Uhum. Se tiver um problema no cartório, vai ser no cartório. Se você tiver um problema lá em Nazaré, ela vai ter que andar 20 quilômetros. Ou seja, se for uma coisa urgente que precisa ali, sei lá, coisa de 10 minutos, não consegue. Não consegue. Não consegue. Então, não tem. Então, o advogado ele pode ser preso, algemado, colocado no curró e depois de uma hora chega alguém, se Exato, se chegar. chegar. E daí Aham. é o podcast. A gente faz o jus esperneante. É Porque isso não mesmo, é o tem jus isso, é o jus esperneante, esse é o esperneante. nome. É isso. Meu Não Deus, temos isso. não tem. E por isso que eu bato sempre nessa bandeira. É necessária essa maioridade. É necessário uma comissão, uma OAB que olhe para o que a gente precisa. Uhum. Porque, assim, se as cidades são diferentes, se nós estamos em momentos diferentes, Atibaia é muito mais urbana. Uhum. A cidade está aqui, tem um olhar voltado para São Paulo muito grande, está muito perto. Nazaré, Perdões, eles são cidades do interior. Se as cidades são diferentes, as necessidades de OAB são diferentes, as Uhum. necessidades do fórum são diferentes. Realidade A diferente, né, realidade de é cada cidade, é. diferente. Não é a mesma. Então a gente precisa olhar para isso com mais cuidado. Uhum. E no sentido de por que a gente manteria vinculado algo que o tribunal já desvinculou? Se o tribunal já deu o passo e falou a comarca é uma, de Nazaré, que vai abranger Nazaré e Bom Jesus dos Perdões, a comarca de Atibaia é outra, a comarca de Jarinu é outra. Então, Jerino tem fórum e ela é comarca, Exato. Então, né. se o tribunal já deu esse passo, a OAB está um passo para trás. Ela Uhum. precisa dar o mesmo passo. Sim. E isso precisa ser uma vontade institucional. Uhum. Eu, assim, eu compartilho da ideia de que sim, tem que ser uma vontade institucional, de estar disponível, de não criar obstáculos, não criar empecilhos para que isso aconteça, mas também temos a questão do provimento, a questão da lei, de requisitos mínimos. O fato é, preencher os requisitos mínimos que está lá no provimento, que está na lei, está no estatuto, qual é o impedimento, Eu vou mais além, Daniel. né? Você imagina se você, como advogado, só garantisse um direito do seu cliente se preenchesse todos os requisitos. Não existiria um negócio chamado jurisprudência. Sim, sim, Às vezes não é uma questão de preencher um requisito, sim, às vezes é sim. questão de reconhecer uma necessidade. Mas o fato vai além. Se você está preenchido os requisitos, não tem o porquê Que não. não, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso ser justo também com a comarca de Jerinu, entende? Porque se Jerinu preencher todos os requisitos e eles queiram também a emancipação, vamos falar de emancipação, Uhum. eu acho que nada mais justo. Preencheu todos os requisitos, está dentro do provimento, da lei, do estatuto, tem tudo preenchido? A pergunta é, por que não? Exato. Né? Porque a gente tem que ser justo. A gente está olhando hoje para a comarca de Nazaré, que abrange 2 cidades, mas a gente tem que olhar também a comarca de Jerinu, né, para a gente ser justo, para tratar todos iguais. Uhum. Todas as conversas que nós tivemos até hoje com os colegas lá de Jerinu, nunca foi levantado para nós, em todas as conversas que nós tivemos, a questão do pedido de criação de uma subseção. Isso não foi, nem chegou para nós essa questão. Fica também uma questão que pode ser conversado com os colegas. Assim como a gente abre um diálogo com todo mundo,
todo mundo tem que trazer para a gente ideias. Porque, vamos supor, lá não preenche os requisitos mínimos da lei, por exemplo, que não tem advogado suficiente. Pelo que nós conversamos lá em Jarinu, a maioria dos advogados que estavam instalados em Jarinu foram para Jundiaí. Eles não querem advogar, não querem ter escritório em Jarinu por causa de perseguição. Aí você fala, perseguição de quê? Do próprio juiz, do juízo, ali. Eles falam que houveram alguns juízes naquela comarca que teve, infelizmente, algumas perseguições de alguns colegas. Não tivemos uma OAB que teve prerrogativa para ir lá para cuidar dos advogados e muitos desistiram de ficar na comarca e foram embora. E aí eu não sei se por isso tem um número reduzido de colegas instalados naquela comarca que talvez não dê o quórum mínimo para a criação. Mas o fato é, se tiver, assim como nós vamos dar apoio para uma criação em Nazaré Paulista, que tem uma comarca, que tem advogados atuantes, o número mínimo lá exigido, ou muito próximo do mínimo exigido, que aí vamos supor, olha, faltam 5 advogados para conseguir, por exemplo, né? Assim, só a gente não sabe de números exatamente. Mas vamos supor, falta pouco. Tá, aí é aquela questão. Vamos questão política, vamos conversar. É pouco? Vamos Exatamente. conversar. Mas se preenche, a pergunta é por que não? Exato. Ninguém quer fazer ninguém de refém. Por que eu vou manter Bom Jesus Perdões e Nazaré Paulista escravos da 69ª subseção somente para votos? E aí, pelo que a gente vê, parece que nem os votos dessa região têm muito valor, né? Exatamente. Eu tô aqui pensando no que você tá contando sobre Jarinu, falando, olha, então houve um êxodo dos advogados de Jarinu para Para Jundiaí. Jundiaí, infelizmente. Foi o que eu escutei lá, né? Exato. Não E sei se é daí, verdade, mas é o que eu escutei. eu não sei se você chegou aonde eu vou chegar, porque Tá. é muito fácil de chegar. Se os advogados saíram de Jarinu para Jundiaí, por que Jarinu tá na OAB de Atibaia e não na OAB de Jarinu, de Jundiaí? Por que não tá para lá? Por que não tá para lá? Mas eles têm comarca própria, né? Lá tem fórum, lá tem comarca. Não, mas Comarca de. também. Não, é a Igual aqui. OAB. Por que Jarinu está dentro do chapéu OAB? Sim, tá embarcada Atibaia a 69ª. aqui e não embarcada lá em Então, Jundiaí? Porque aí me a parece que a pergunta é, territorialidade. quando Exato. foi criada a 69ª, como que era? Eu não Exato. sei. E daí, talvez eu esteja precisando desse olhar. Se eles não têm o olhar da independência, é aonde para nós aqui funcionaria melhor? Sabe que eu penso nisso porque a gente aqui em Atibaia está muito perto de São Paulo, né? Estamos próximos. Mas a gente é filiada a... Vocês estão mais próximos de Guarulhos do que de São Paulo. Exato. E nós estamos um pouco mais próximos de São Paulo, né, do que de Guarulhos. Na verdade, tem que passar pertinho de Guarulhos, né? Exato. Ali do lado. Mas eu penso nisso em especial para o Jundiaí, porque a gente, por exemplo, em matéria de televisão, vou fazer um paralelo para ficar fácil de entender o que estou falando. A gente está vinculado à TV Vanguarda, que é lá do Vale. Vale do Paraíba. Exato. E o Vale é muito distante de nós. A realidade que passa na televisão é muito longe da gente. É muito longe da gente. Às vezes eu tô assistindo televisão e falo, a temperatura em Pindamonhangaba... Meu Deus! Amanhã vai chover. É 3 horas de carro daqui. Exato. Sabe? E eu falo, por que ele tá falando da temperatura de Pindamonhangaba? Eu não tô falando da temperatura de São Paulo, porque nós estamos muito mais perto. Mas na territorialidade lá da Rede Globo de televisão, eles colocaram a gente no Vale. Isso. É mais ou menos o que acontece com o Jundiaí. Quando dividiram, colocaram Jundiaí em Atibaia pela territorialidade. Jundiaí não, Jarinu em Atibaia. Sim. E talvez a mesmo ajuste que a Globo precisa fazer na programação dela pode estar acontecendo aqui. É um palpite. Sim. Mas é porque me chama a atenção você falar os advogados saíram de Jarinu para Jundiaí. Pois é. Porque triste eles não saíram isso. de Jarinu para Atibaia. Sabe o que é triste isso? Muito. Porque o que causou esse êxodo, pelo que nos falaram lá, eu não sou de lá, né? Eu conheço a realidade deles pelas histórias que eles falam pra gente, né? Então, assim, o êxodo deles foi pela negligência da OAB da 69ª. Ninguém sai de um lugar que você tem clientes, que você tem um escritório, sem motivo. Tá certo, a não ser que não tenha mais cliente, o negócio tá ruim, você tem processos que não andam, você é perseguido, você tem suas prerrogativas violadas e não tem ninguém por você, vai desgastando, entendeu? Mas se você tem uma ordem forte que te apoia e que faz trabalhos para dar ou manter a dignidade do colega, eu acho que o cenário poderia ter sido diferente. Imagino. Com toda certeza. O fato é o seguinte, nós estamos falando aqui de uma questão
de independência, uma questão de uma subseção. Só que, aí eu vou entrar na questão política, tá? Da chapa 2. É, enquanto isto não acontecer, porque é questão de tempo, certo? É questão de Com tempo, vai certeza. acontecer, né? Vai acontecer. Nós não vamos nos opor a que isso aconteça, isso que fique bem claro a toda a advocacia de Bom Jesus e de Nazaré Paulista, inclusive de Jarinu, se eles quiserem e tiver tudo preenchido, tudo bonitinho, não tem problema nenhum, tá? A gente não quer ninguém vinculado a nós que não queira, que não se sinta acolhido, que não se sinta pertencente. A nossa futura gestão, pelo que a gente tem como projeto de gestão, é o seguinte: é fazer com que o advogado sinta-se pertencente, sinta-se seguro. Enquanto não acontecer o que nós estamos falando aqui, que é a criação da subseção, nós queremos que a futura gestão ela seja uma gestão presente, com olhos e ouvido para Nazaré, para Bom Jesus e para Jerinu, além de Atibaia. Olhos e ouvidos não para meia dúzia de colegas ou para um grupo de colegas, e sim para todos, tá? Esse é o nosso objetivo. Aí você fala, mas isso é utopia, o que você está falando aí não existe, não vai acontecer. Vai acontecer. Porque a nossa OAB vai ser uma OAB com portas abertas. Ah, olha, nós queremos criar a comissão de direito extrajudicial para que a gente possa levar tal, tal, tal. Nós somos aqui de Jerinu, queremos fazer essa comissão. Ou nós somos aqui de Nazaré Paulista, queremos fazer. Ok, vamos criar. Quantos colegas tem? Quem quer fazer? Vamos organizar. Nós não vamos mais ter aquela antiga gestão ou aquela antiga política de que você quer fazer parte de uma comissão? Calma aí. Quem é você? Você é amigo de alguém da diretoria? Ou você é inimigo da diretoria? Ou você foi oposição política no último triênio dessa diretoria? Entendeu? Então, assim, não haverá esse scanner, não haverá essa seleção. A OAB vai ser para todos. Para todos. Inclusive, um dos nossos projetos, isso é só falando, por que eu estou falando isso? Porque isso é temporário. Para Nazaré, para Bom Jesus, isso é temporário. Mas, enquanto não acontecer a independência, né, a criação de uma subseção, nós queremos que essas regiões elas se sintam pertencentes. Ou que quando alguém levantar a mão, a primeira coisa fala: o que está acontecendo? O que você precisa? O que nós podemos te ajudar? E olha, o nosso compromisso não é dar a solução, porque às vezes algumas soluções são impossíveis, mas nós vamos dar a resposta, entendeu? Quando o teu filho pede uma coisa para você e você não responde, ele se sente largado, ele não se sente pertencente, ele vai ficar triste. Agora, quando você fala sim, que é a resposta da solução, ele vai ficar feliz. Mas o não também pode ser dado. E o fato é, resposta. Você perguntou, você pediu, tem que ter resposta. Olha, não dá, colega. O que você está querendo não dá por causa disso, isso, assado. Mas vamos ver se a gente consegue viabilizar. Ah, nós estamos pleiteando isso. Sim, vamos fazer. Mas pedir e ter o silêncio, isso não vai acontecer mais. É isso que a gente pretende futuramente. De forma provisória para vocês, se tudo que nós estamos falando acontecer, né? Enquanto não acontecer, nós queremos que todos voltem a ter o sentimento de pertencimento. Uhum. É isso que a gente quer, tá? Não seremos jamais contra o projeto. Acredito que a criação da comissão vai ser um passo largo, né? Que nem você está falando, precisa institucionalizar a causa. Ok, ok? Desde que isso seja a vontade da advocacia, desde que haja viabilidade, desde que haja um movimento da advocacia, Uhum. né? Isso vai ser futuramente, se Deus quiser, Exato. realizado. Eu concordo contigo. E eu acho assim, eu penso aqui comigo, sabe? Eu sou mulher, né? Uhum. E às vezes a gente, que é mulher, a gente sofre de um mal. As pessoas só lembram da gente em outubro. Daí a comissão da mulher, ela quer fazer o Outubro Rosa, a corrida do Outubro Rosa, o exame de mama do Outubro Rosa, a palestra do O Outubro resto do Rosa. ano, E o resto do ano é como se a gente não existisse nas outras comissões. sim.
Então tem lá, comissão de ECA, Tá. comissão comissão do autista, comissão de direito digital. Como se a gente, que é mulher, não fizesse parte dessas comissões e também não tivesse as suas particularidades lá dentro. Uhum. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nem as comissões que são formadas para o dia a dia contam com pessoas de Nazaré. Uhum. Não contam. É. Por isso que é importante que a advocacia, a advocacia não, a gestão da nossa casa, ela seja gerida de forma a integrar todo mundo, né. Eu escutei uma coisa de vocês no teu escritório, quando nós fomos visitá-los, que é a questão: escuta, vocês estão há 3 anos trabalhando, e por que na chapa de vocês não tem colegas de Nazaré, de Jarinu, de Bom Jesus dos Perdões, né. E o fato que era sim um desejo meu e do Sidney, de integrar realmente a nossa chapa, que a gente tivesse representantes dessas localidades. O fato é que nós fizemos convites para pessoas que eram de lá, né? E essas pessoas que nós fizemos convite, elas falaram: não, não quero me envolver com política. Aí você fala: mas não me convidou. Tá, mas a gente não te conhecia. Eu mesmo não te conhecia. Talvez eu tenha visto você na sala da OAB, talvez uma vez. Eu não advogo em Nazaré Paulista, que é a tua comarca. Eu não vou para lá. Então, tem muitos colegas que nós não temos contato. E aí eu te falo, cadê aquela questão de unir os colegas, fazer um evento, ó, vamos fazer um evento, fazer um baile do advogado, vamos fazer um baile do advogado em Atibaia, vamos fazer um baile dos advogados em Nazaré Paulista, vamos fazer um baile lá em Bom Jesus dos Perdões, lá em Jarinu, sabe? Reunir a comunidade, vamos fazer uma festa junina, não só dentro da 69ª aqui em Atibaia, mas vamos fazer uma festa junina da advocacia local, todo mundo ir lá, se reunir, tomar um quentão, conversar, trocar uma ideia, reunir. Eu não vejo isso. E em razão dessa desunião dos colegas, eu sei que alguns acham que o coleguinha é concorrente dele, é inimigo dele. Não, gente. A gente tem que ter aquela cultura de que os problemas dos nossos clientes são só deles. Nós somos constituídos advogados com procuração para atuar da melhor forma que for, com respeito ao colega contrário, faz parte, a gente tem embate, faz parte, isso é inerente da profissão, mas nunca levar para o lado pessoal. Tem coleguinhas que pensam que o colega é inimigo, é concorrente. Isso tem que ser uma questão cultural. E aí você fala, mas como que nós vamos fazer isso? Palestra. Vamos fazer palestras constantes com a jovem advocacia ou com um coleguinha que já está cansado da advocacia. Olha, colega, peraí, você está cansado por quê? Você está injuriado por quê? Você está cansado, você quer ser inimigo de todo mundo? Calma. Vamos ter palestra de inteligência emocional. Vamos ter palestra sobre de como se comportar. Não sei. Alguma coisa nesse sentido. E eu penso ainda, Daniel, indo no seu raciocínio, que hoje tem uma desunião, vamos colocar dessa forma, advinda da própria realidade, que é o fato das pessoas não precisarem mais frequentar o fórum. As audiências As audiências virtuais virtuais. distanciou muito. Exatamente. Mas olha só, isso já é uma realidade para vocês. Vocês, desde quando existe a comarca de vocês, vocês são assim, né? Nós não. Nós nos distanciamos depois da digitalização. Piorou depois da Covid. A Covid veio para acabar mesmo com a relação interpessoal entre os colegas. Isso veio e acabou mesmo. Mas essa questão da digitalização melhorou para a advocacia? Oh, com certeza. Eu não preciso mais ir para Nazaré, não preciso mais ir para nenhum lugar. Tá tudo ali, tá fácil de trabalhar. Mas distanciou os colegas. Tem muitos colegas que eu conheci com barriga no balcão, que hoje eu vejo são todos colegas com mais idade, né? Você olha a molecada, desculpa a expressão molecada, mas os jovens advogados, você fala: "Nossa, quem que é?", né, você não sabe. Você vai fazer uma audiência virtual, você olha o colega lá do outro lado do vídeo, presencialmente, você nem sabe quem é a pessoa. Eu passei enfim, por vários episódios. Eu sou filha de advogado, né? Sim, Então, eu sou criança que cresceu no fórum. Eu sim. costumo dizer que o chá da OAB
que está na OAB, eu tomo desde que eu tenho desde que eu aprendi a pegar no copo, eu tomo chá da OAB. Inclusive, eu tenho a sensação de que a OAB é sócia da Chamate, porque é sempre o mesmo chá Mesmo chá. no estado Isso é inteiro. verdade. E aconteceu um fenômeno comigo, que assim, eu às vezes encontro colega dos meus pais falando, eu lembro de você criança no fórum. Assim, eu não vejo os Hum, filhos dos meus colegas Não no vai ter fórum, isso, porque a não tem. futura É, geração não vai ter isso. não sei nem quem é pai, Agora a quem não é. pergunta é, cara, eu sinto uma tristeza. E eles não sentem nada. Porque o que você não tem falta. O que você nunca sentiu, nunca viu, você não vai sentir E eu vou falta. dizer que eles têm mais do que não sentir falta. Eles não veem valor. É isso que é triste. Eles não veem valor nisso. É. Porque se você nunca foi no fórum, se você não sabe o que você ganha nessa troca, Sim. a troca é só onerosa. Vou ter que sair do meu escritório e ir lá no fórum. Ela é É só uma perda onerosa, e é uma perda. nunca Exato, agregar, né? Network, exato, conhecimento, troca de experiência, sensação de você estar exato. ali. É uma delícia você fazer uma audiência presencial, ter o juiz lá na frente, a parte contrária do outro lado, vamos fazer acordo, não tem acordo e. Sabe que eu tenho, Ah, eu tenho um princípio, né? Eu sou inscrita na advocacia criminal da assistência judiciária na área do júri. do júri. Do Legal, júri. legal. Estou dizendo que eu tenho como princípio porque o júri, ele é a essência da advocacia, É, né? isso é verdade. Essência. Eu nunca tive coragem de fazer um júri, Tá mas eu acho convidado muito bonito. para ir no próximo. Sentar lá comigo. Eu vou assistir. Não Morrendo de assistir. medo. Vai sentar lá comigo pra você ter A tá do outro lado, sensação, a né? sensação. É, E quando você começa a fazer muito júri, então a gente faz júri com bastante frequência no que escritório. legal. Por exemplo, hoje eu tenho uma excelente relação com algo que para o advogado às vezes é um terror chamado promotoria. Uhum. Porque o que acontece? Você tá sempre brigando com o promotor, né? Mas é natural, Natural. faz parte. Exato. E a gente cada um faz a sua sustentação no júri, mas se dá você cria um outro tipo de relação. Sim. Estou dizendo, às vezes as pessoas nem sabem que isso é possível. Elas só veem a instituição promotoria e não a pessoa E promotor. ver o inimigo. Sempre Vê é o inimigo sempre do o outro lado. inimigo. É, o acusador. Exato. Eu brinco, a doutora Regina Bárbara, que faz bastante júri com a gente, ela é como eu, a gente gosta de tomar chá. Ah, tá. Então, sempre que eu vou fazer júri, eu falo pra ela, doutora, pera um pouquinho que eu vou lá na UB buscar a nossa garrafa de chá. Daí eu chego lá e falo, você pode usar uma garrafa de chá que eu vou levar no júri? Eu não tomo muito café, ela também não toma muito café. Chá. A gente toma chá. Legal. Eu sempre convido os meus colegas para irem lá no júri. Falei, vai lá, à tarde, é a hora dos debates. De manhã, geralmente, é colhida de depoimento, mas à tarde é a hora do debate, é legal. E vários dos colegas falam, mas você se dá bem com a promotoria? Eu falei, é claro que a gente se dá bem, como é que eu vou me dar mal? A gente, sabe, no intervalo a gente fica lá olhando o site de sapato. Várias vezes que estamos no intervalo, eu sai pro almoço, eu volto, o que vocês estão fazendo? A gente tá olhando aqui um pouquinho. E, afinal de contas, né, temos que dar uma distraída também. Sim. É pesado um Com júri, certeza. nós estamos falando de um crime contra a vida. Sim. Em 90% dos casos, o crime contra a vida é consumado. É pesado. E daí tem a foto, e daí tem a prova, e daí tem a família que perdeu, a família do réu. É delicado. É delicado. Sim. E ainda assim é uma relação prazerosa. E tem muita gente que não tem, não conhece, nunca ouviu, nunca viu, verdade. não sabe. Se a gente fica no fórum até 2, 3 horas da manhã, às vezes, fazendo júri. Caramba. Vira, né? Vira. Né? Você pega um júri, já fiz júri que tinha 2, 3 réus, 2, 3 horas da manhã. Enfim. É isso. É muito Doutora, legal. vou fazer uma última pergunta, a gente já tá indo pros finalmente, tá? Dica. A última pergunta é a seguinte, é uma provocação. Na tua opinião, por que a subseção lá de Nazaré ainda não foi criada? E quais os principais obstáculos encontrados? Acho que vai ser a última. Tem outras, mas eu acho que o nosso bate-papo ficou muito bom. Eu acho que isso nunca foi olhado. Tá. Por isso que nunca foi criado. Entendi. Essa bandeira nunca foi realmente levantada. Mesmo com a última conversa que a doutora falou que teve, uma lá e tal, Daniel, não conseguimos nenhuma subcomissão de prerrogativas. Tá. Imagina um olhar eficiente, eficaz para isso. Porque o que a gente está falando? A gente está falando assim, olha, nós vamos perder verba da OAB de Atibaia para criar a OAB de Nazaré. Porque os advogados que são vinculados à OAB de Atibaia deixarão de ser para serem vinculados à OAB de
da comarca de Nazaré. Tá. Imagino eu Hum. que isso vai ter uma alocação de verba. Não? Porque imagino que a verba da OAB deve ser um pouco distribuída pela quantidade de advogados que estão vinculados Po àquela OAB. pode ser, Né? pode Deve ter ser. um Essa parte eu não mínimo, entendo. deve ter um mínimo, Pode ser. né? Uma necessidade Olha, o mínima. que eu sei é que a OAB de São Paulo, ela destina verba, e essa verba é uma verba que eles fazem pagamento direto para as despesas da subseção. Por exemplo, que eu sei porque eu estive em reuniões. O aluguel da 69ª é bancado diretamente pela OAB lá de São Paulo. Esse dinheiro não vem para cá e aqui pega o dinheiro e paga. Não, é direto. O pagamento do pessoal também é feito de São Paulo diretamente para os funcionários. Eles não mandam dinheiro para cá. Mas acredito que com a divisão, com a Uhum. emancipação, talvez isso mude. O fato é, eu penso, né? Hoje nós temos uma estrutura, que vamos pensar do aluguel da casa da ordem hoje. Mesmo que haja a criação de uma nova subseção lá em Nazaré Paulista, a OAB não pode parar de pagar o aluguel aqui. Exato. E digo mais, verba tem. Oh. Hoje, o vício de falar a OAB Atibaia. Hoje, na 69ª subseção, são 1.634 colegas inscritos. Na 69ª, as 4 cidades. Você tirar 2 cidades, eu acredito que vai diminuir quantos colegas aí? Uns 200 que seja. ia falar 400. 200. 200. 300 Vamos, colegas. vamos Uns 300 uns colegas. 300 colegas. Eu acho que a OAB, primeiro, não pode falar para a OAB daqui, da 69ª, falar, olha, já que houve a emancipação, vocês vão ser despejados, a gente não vai pagar mais aluguel. Não Imagina, pode não acontecer pode. isso. Não pode. Entendeu? E aí a verba que vai ser destinada dos colegas de lá vai ser proporcional à estrutura da criação da subseção, Com toda certeza. né? Eu lembro que o teu pai falou com a gente que, inclusive, a questão de aluguel da estrutura seria até um local cedido. Não haveria, inclusive, despesa para a OAB. Exato. Né? Mas isso foi lá atrás, estamos numa outra realidade. Talvez a gente não queira nem misturar essas coisas futuramente. Talvez uma locação mesmo, um lugar, Exato. né? Isso é para ser conversado lá no Então, futuro. eu acho que tem essa questão, passa um pouco pela questão da verba e passa um pouco pelo que a gente falou lá no começo, do curral eleitoral, sabe? É o sentimento que a gente tem, né? É o De sentimento que a curral gente tem eleitoral, de ter pessoas presas para voto. Mas posso falar, hoje não faz mais sentido você ter esse, entre aspas, curral eleitoral. Pergunta é, não deveria, pergunta não, né? Observação é, não deveria ter feito sentido nunca. Nunca. Mas hoje fica claro que não Exatamente. faz mais sentido também. Não faz Exato. mais sentido, porque nós estávamos falando de uma gestão feita por gestores que têm uma estrutura que eles formam e que, para eles, assim, pelo falta de olhar e pela falta de ouvido para essas regiões, dá a entender que não são mais importantes, Exato. né? Então não tem razão de ter esse curral eleitoral, Exatamente. né? A gente precisa tirar essa sensação de ser preterido. Exato. É isso, é uma Por sensação último, de ser o que preterido. O que sobrar, sobrar, o se que der. sobrar, se der, não. Fica nosso compromisso novamente, Chapa 2, que isso vai mudar, pelo menos de forma temporária, até que tudo se realize. Nós temos o desejo de ajudar que isso aconteça. E fica novamente de forma de justiça, né? De que Jarinu, todas as cidades, todo mundo, gente, não é porque a gente está dando preferência para Nazaré, que tem comarca, que nós não vamos dar preferência para Jarinu. Eu quero que isso fique bem claro, de forma justa, de que todos serão tratados iguais. Todos. Eu não quero que os colegas de Jarinu pensem, nossa, mas eles estão dando mais atenção para Nazaré Paulista, eles estão pensando nisso para Nazaré e nunca pensaram isso para a gente. Primeiro que isso foi algo, essa reivindicação veio numa visita, né? E lá na visita em Jarinu não veio. Se tivesse vindo, da mesma forma que eu estou gravando um podcast, que aqui é um podcast democrático, gente. A gente fala de tudo, eu não tenho medo de falar,
porque aqui não é a campanha, aqui é o meu podcast, é o podcast de Jus Esperneandi, a gente está aqui para espernear, doa quem doer, né? A gente não está, sei lá, cometendo nenhum crime, fazendo críticas, acredito que não estamos ofendendo também ninguém, é só uma opinião, e é um direito que nós temos, porque no dia que a gente perder o direito de dar a nossa própria opinião, pode parar. Pode parar, exato. Pode parar, né? É isso. Eu acho que o nosso papo foi muito bom. Eu também, gostei. Eu acho que foi muito legal. Eu sou espontâneo. Às vezes eu falo coisas que às vezes eu me arrependo depois. Mas eu não me arrependo de nada que eu falei aqui. Talvez não tenha colocado as palavras no lugar certo. Eu tenho meus problemas. Mas foi uma honra te receber aqui. Obrigada. Foi maravilhosa essa conversa. Foi muito bom te conhecer. Muito E eu falo para obrigada. todo mundo, independentemente do resultado do dia 21 de novembro, as amizades, os conhecimentos que eu tive com colegas, essas conexões, ela vale muito mais do que o próprio ganhar das eleições. É importante ganhar para mudar a realidade da advocacia? Sim, é o que nós queremos. Mas, para mim, é a cereja do bolo, que é a vitória. Tudo que eu estou passando, tudo isso que a gente tem aqui, vale muito. E eu falo para todo mundo que eu conheço, eu quero nutrir esses conhecimentos, sabe? Eu não quero que acabou a eleição, nunca mais eu vou te ver na vida. Não, eu quero nutrir, sabe? Eu vou ligar para você, doutora, como você tá? Tá tudo bem? Vamos tomar um café? Doutora, como estão as coisas por aí? A outra chapa ganhou, vamos lá reclamar para a gente fazer uma comissão para gente? Vamos unir a advocacia? Mas eles não vão abrir pra gente. Vamos montar uma barraca lá de frente da 69ª. Vamos colocar uns 10 colegas e vamos ficar lá umas 4, 5 horas e colocar uma faixa, olha, queremos atenção para a advocacia de Nazaré, de Jerinu. Vamos começar a fazer barraco? Quem sabe assim eles não começam a nos escutar? Nós somos oposição. Talvez a gente seja a gestão futura. Mas se essa oposição hoje não ganhar, eu acho que eu quero continuar sendo sempre a oposição, sabe? De chegar e falar, vamos fazer um barraco. Não querem nos escutar? Vão nos escutar. Vamos chamar a Vanguarda, que é lá do Vale do Paraíba. Exatamente. Vamos chamar o pessoal lá do Vale para vir gravar aqui. Olha, nós estamos reivindicando direitos nossos. Queremos prerrogativa, queremos atenção, queremos isso, queremos aquilo, e não somos escutados. Vamos fazer barraco. E é isso que eu quero. E eu quero contar com a tua ajuda futuramente. Daniel, eu queria primeiro te agradecer por ter aberto a porta do seu podcast para nós. E quando eu digo nós, estou falando lá da advocacia da comarca de Nazaré. Quero agradecer pelo comprometimento com a causa. Eu acho isso muito importante, né? Porque às vezes a gente conversou aquele dia, a gente não tem a certeza absoluta Sim. de que se vai dar certo, não vai, se preenche, não preenche, se o que vai faltar, o que vai sobrar. Sim. Mas o fato da gente se comprometer com a causa é o primeiro passo. E para mim é o passo mais importante. Sim. É ter esse compromisso. Então, eu fico feliz com o compromisso assumido pela Chapa 2 de olhar para essa questão com cuidado. Sim. E eu concordo com você, às vezes a gente precisa fazer mais barulho. Sim. Sabe, eu costumo dizer, às vezes, quando eu ligo num 0800 da empresa, eu falo para a moça assim, né, que atende o telefone, eu falo, você concordar comigo, você vai. Você pode concordar agora e a gente continuar a nossa conversa numa boa, você pode concordar no final e rolar um estresse aqui no meio do caminho, mas concordar você vai. Porque eu conheço, eu sei o que eu tô querendo. Sim. Né? Eu entendo onde a gente quer chegar. Que é o que eu acho que às vezes está faltando aqui. Está faltando também a gente ser mais ativo no quesito busca dos nossos direitos ou busca apresentar as nossas necessidades. A gente precisa levantar essa bandeira com mais assiduidade. Eu vejo que uma grande parcela da advocacia hoje não quer, olha a palavra, se indispor. Exato. Eu tenho Como muitas pessoas que querem votar na Chapa 2, tenho colegas que falaram, o meu voto é de vocês, mas eu não vou colocar isso de forma pública para não me indispor. Sabe, eu acho que eu sou cristão e tá na Bíblia que quem é morno não vai para lugar nenhum. Exato. Ou você é quente ou você é frio, você tem que ter lado. Então, isso que tem que ser na advocacia também. A gente tem que correr e fazer Como barulho. se fosse possível para nós, advogados, não nos indispormos. É tão fosse uma escolha nossa. É tão inerente a nossa profissão de se indispor. E a indisposição é momentâneo. Não vamos levar
Pro lado pessoal, tá ali. É lógico, se você Exato. ofender e tal, aí é diferente. Mas faz parte, né? A gente tem que ter inteligência emocional de se indispor e tá tudo bem. E não pode ter perseguição. Imagina, não pode, Perseguição, eu acho que aí porque é falta de inteligência emocional do outro lado, a perseguição. exatamente, daí é a eleição do Brasil, no dia 2 de janeiro todo mundo é brasileiro e o Brasil precisa dar certo. Todo mundo tá no mesmo barco, não tá? Exato, né, toda a advocacia de Atibaia, de Nazaré, Jundiaí, Perdões, Jarinu, Jarinu, perdões. desculpa, de Jarinu, Perdões, Nazaré, Atibaia, é uma É uma advocacia, só. é uma É uma só. só, todo mundo tá no mesmo barco. Se não trabalharem pra gente, o que será da gente, né? Exato. É isso. Doutora, muito obrigado. Obrigada a você. Vamos falar lá pro pessoal. Gente, vocês que nos assistiram até agora, eu queria agradecer muito a audiência de vocês. Ah, outra coisa, doutora, quem quiser falar com a doutora, quiser, vamos supor, futuramente compor uma comissão a ser criada para a questão da subseção e tal, tem uma rede social que as pessoas possam te encontrar? Tem uma rede social, chamada Pracinha da Igreja, lá em Nazaré. Todo mundo conhece essa rede social, a gente Boa, tá sempre lá. boa. Mas o meu Instagram é @Raquel com Q, então Raquel RACH. Ótimo. Lá Então, colegas que queiram conectar, podem se conectar pode se por conectar. esse Instagram, no caso. Se a rede social Pracinha da Igreja não estiver funcionando, tem esse É a Instagram. moda antiga, gente. Vocês que são aí da cidade, que não sabem o que é pracinha, de ir lá tomar um sorvete final de semana, conversar, encontrar com um colega na rua, é isso lá. Por isso que é gostoso ser do interior, né? Exato, É né? uma É uma delícia. É delícia. uma delícia. Então tá certo, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.